Se você quer aprender a organizar a sua vida e saber quais estratégias podem ser implementadas na sua rotina para você conseguir se organizar, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre organização e quais estratégias podem ser implementadas na sua rotina, no seu dia a dia, para que você consiga se organizar, consiga organizar a sua vida e fazer realmente aquilo que é importante, aquilo que é essencial naquele momento. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre organização, sobre hábitos, sobre rotina, enfim. Tem diversos conteúdos que você pode aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre organização, como que você pode se organizar e ter uma rotina assim mais equilibrada. O que é então a organização? A organização faz parte do pressuposto de você conseguir organizar a sua rotina, organizar o seu dia a dia, as suas tarefas, as suas demandas, com diversas estratégias, com mecanismos que vão ali te auxiliar a se manter organizada, manter uma rotina organizada que vai te permitir ter mais tempo livre, ser mais produtiva e realmente dar conta daquilo que você precisa naquele dia, naquela semana ou naquele mês. A organização quer dizer também você conseguir colocar ordem e realmente alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas para aquele período ou objetivos que você tem há um tempo que você não está conseguindo alcançar, que você não está conseguindo realizar. Com a organização você vai conseguir realmente alcançar aquele objetivo. Mas é claro que a definição de organização é muito particular, depende da realidade de cada um. Tem pessoas que vão definir de uma outra forma, tem pessoas que vão preferir definir de um outro jeito, mas aqui hoje eu gosto de falar da organização como uma maneira de você buscar estratégias que vão te auxiliar realmente a fazer as coisas que precisam ser feitas naquele momento. Mas é importante a gente ressaltar também que a organização ela não está ligada à perfeição. Não quer dizer que a partir do momento que você passa a ser mais organizada, que você vai ter uma rotina perfeita, que não vai ter nenhum dia em que as coisas vão se desorganizar, ou que não vai ter nenhum dia que você vai errar na organização. Não é sobre perfeição. A organização também não é sobre ter uma rigidez extrema, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa organizada, que você nunca mais vai deixar de ter uma rotina ou nunca você vai sair daquela rotina. Não é sobre se manter presa a uma organização, a uma rotina, sem sair, sem ter momentos de lazer, sem ter momentos de quebrar a rotina. É super importante se manter flexível e se adaptar ao longo do caminho e se adaptando à rotina, se adaptando às mudanças que acontecem no dia a dia, que realmente fazem parte da vida de qualquer pessoa. Ter uma rotina mais organizada também, manter a organização da sua vida não quer dizer também que você vai conseguir eliminar 100% do estresse do seu dia, da sua rotina, do seu dia a dia. Na verdade, é praticamente impossível eliminar o estresse, porque os problemas acontecem o tempo todo na vida de todo mundo. Então, não é sobre excluir o estresse da vida, da rotina. Organizar a rotina também não quer dizer que você vai estar ocupado o tempo todo. Não é sobre ocupar todo o seu dia de várias tarefas. É você conseguir se organizar, inclusive para ter tempo livre, para ter um tempo de qualidade com a família, para ter um tempo de lazer e realmente ter o tempo ali de trabalho e conseguir o equilíbrio nessa jornada, que são diversas áreas que a gente precisa ter atenção na vida, seja na saúde, no trabalho, na alimentação. A gente precisa se organizar para ter o equilíbrio e conseguir fazer realmente todas as coisas que a gente deseja fazer naquele momento. Organizar a vida também não quer dizer que vai faltar espontaneidade, que não vai ter um belo dia, que você vai acordar, decidir fazer uma coisa diferente e você não vai poder fazer porque aquele dia já foi organizado. Não é sobre isso. Um dia ou outro que você quiser sair da rotina, não tem nenhum problema, não é sobre ficar muito presa àquela rotina, àquela organização e esquecer da espontaneidade no dia a dia. Em resumo, a organização está mais ligada a criar estratégias e mecanismos que vão favorecer a essa organização, que você vai conseguir se manter organizada, sendo produtiva, fazendo as tarefas que precisam ser feitas,
mas também tendo um tempo ali de lazer, um tempo de qualidade, um tempo de descanso. É sobre encontrar esse equilíbrio. Por que se preocupar com a organização da vida é importante? Assim, a organização ela é importante em diversos fatores para a gente alcançar objetivos, mas um ponto que é interessante a gente destacar é o aumento da produtividade. Quando a gente se organiza, a gente organiza as áreas da vida, a gente consegue ter uma noção melhor do que a gente precisa fazer naquele dia, a gente consegue visualizar como que a gente vai encaixar aquelas tarefas no dia, conseguindo manter um tempo para descansar, um tempo para relaxar, um tempo para ficar com a família. Assim, quando a gente consegue se organizar, a gente consegue entender melhor quais tarefas a gente precisa fazer e como que a gente vai organizar para ter um tempo livre de qualidade ainda, mesmo fazendo aquilo que precisa ser feito. Quando a gente não se organiza, a gente não tem essa dimensão, a gente acaba se atropelando e acaba perdendo um tempo de qualidade com a família, com as coisas que realmente são importantes. O segundo ponto que é importante a gente ressaltar é a diminuição do estresse. Quando a gente não se organiza, a gente acaba cheio de coisas para fazer, a gente acaba gerando uma ansiedade porque tem pouco tempo e muitas coisas para fazer, a gente acaba achando que não vai conseguir, isso gera ansiedade, gera estresse, a gente acaba se perdendo ali no processo e deixando projetos, deixando objetivos para depois. E com esse acúmulo de tarefas, a gente acaba se sentindo sobrecarregada ao longo que o tempo vai passando, que vão só acumulando tarefas, sobrecarregando a nossa cabeça, sobrecarregando o nosso dia e a gente não consegue se organizar. Acaba virando uma bola de neve de tarefas e a gente vai só postergando para realizá-las. Outro ponto importante para a gente destacar é o alcance de objetivos. Então, quando a gente consegue ter uma organização, a gente consegue se dedicar a projetos, a gente consegue ter mais tempo para se dedicar a uma atividade física, a uma alimentação saudável e a gente acaba alcançando aquele objetivo, seja um objetivo de emagrecer, seja um objetivo de ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa. Quando a gente consegue organizar essa área da vida, a gente consegue alcançar aquele objetivo. E isso acaba dando aquela sensação de realização, a gente acaba se sentindo feliz e motivado a continuar nessa caminhada. Outro ponto importante é a melhoria nas finanças. Quando a gente consegue se organizar, a gente consegue entender melhor como que anda as nossas finanças, a gente consegue juntar um dinheiro para um objetivo maior, a gente consegue criar um orçamento, se organizar para investir, a gente consegue manter ali uma organização para alcançar objetivos financeiros, o que acaba levando a uma situação financeira mais agradável e mais segura, mantendo ali o nosso bem-estar. Outro ponto muito importante da gente ressaltar é uma melhoria nos relacionamentos. Quando a gente consegue se organizar, a gente consegue ter mais tempo ali para a família, ter mais tempo para cuidar dos nossos relacionamentos, tendo mais tempo de qualidade e isso acaba influenciando nos nossos relacionamentos profissionais também. A gente acaba tendo uma relação mais agradável e mais disponível também. Em resumo, manter a organização ela é importante por diversas razões, como todas essas que eu citei anteriormente, mas é importante você refletir aí em qual área ou por que pensar sobre isso é importante na sua realidade para que faça sentido para você. Mas ao longo desse processo de se tornar uma pessoa mais organizada, de ser mais organizada, as pessoas cometem vários erros, como por exemplo, a falta de planejamento. Quando a pessoa não consegue se planejar, ela não consegue se organizar e não consegue ser produtiva e acaba virando realmente um acúmulo de tarefas. A gente precisa ter um planejamento, parar um tempinho para conseguir se organizar e realmente ver o que é importante, o que é mais essencial naquele momento, como que você pode organizar a sua semana, encaixar cada tarefa em cada dia. Então precisa realmente de um planejamento para a gente conseguir se organizar.
Outro erro muito comum é a procrastinação. Algumas pessoas acabam procrastinando, deixando para depois e não parando um tempo para conseguir se organizar, para conseguir definir o que vai ser feito em cada dia, e isso acaba gerando uma ansiedade, acaba gerando ali uma frustração, porque a pessoa vai só deixando para depois, vai só apagando incêndios e não vai fazendo aquilo que realmente é importante naquele momento, aquilo que é essencial naquele momento. Outro erro muito comum é estabelecer metas vagas. Então, às vezes a pessoa até para pensar sobre isso, como que ela vai se organizar, mas ela coloca uma meta muito vaga, uma meta assim que ela não consegue destrinchar, né, na rotina dela, uma meta que ela não vai realmente conseguir colocar em prática. Então, às vezes ela coloca assim uma meta de ser mais organizada, só que isso é uma meta muito vaga. A pessoa precisa colocar metas que sejam específicas e ela realmente consiga implementar no dia a dia. Por exemplo, ela coloca uma meta assim, ser mais saudável. Ser mais saudável é muito vago, a pessoa precisa pensar como que ela pode ser mais saudável. Ela vai se alimentar melhor, ela vai fazer uma reeducação alimentar, ela vai fazer academia 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta, 18 horas, por exemplo. Então, isso é uma meta mais específica. Quando ela só coloca ser mais saudável, é muito vago, muito amplo e não. E fica difícil de visualizar na rotina, no dia a dia. A gente precisa de uma coisa mais palpável para a gente conseguir realmente implementar na rotina, no dia a dia. Outro erro muito comum é a falta de priorização. Então, às vezes a pessoa não consegue priorizar o que é realmente importante naquele momento. Ela não consegue nem dimensionar o que é importante, o que pode ser deixado para depois, o que é urgente. Então, ela acaba fazendo ali de acordo com o que aparece, de acordo com aquele pepino que apareceu no dia. Então, ela não mantém uma organização, ela não faz realmente o que é importante, o que é essencial naquele momento. Outro erro extremamente comum é o excesso de compromissos. Então, às vezes a pessoa ali no auge do momento, ela aceita aquele compromisso, ela concorda em ir naquele compromisso e acaba se sobrecarregando, colocando várias coisas no mesmo dia, colocando várias tarefas para fazer naquela mesma semana, sendo que ela está agarrada com o projeto ou fazendo outras coisas. E realmente, quando ela vai fazer, quando ela coloca em prática, fica insustentável, ela fica sobrecarregada e não consegue realmente se organizar e dar conta daquilo que ela precisa fazer. Nessa jornada de se tornar uma pessoa mais organizada, muitos erros são comuns, como esses citados anteriormente, e podem ser evitados agora que você tem mais clareza sobre eles. Mas por onde que você pode começar realmente a colocar em prática todo esse conteúdo de hoje para você conseguir se tornar uma pessoa mais organizada, conseguir organizar a sua vida? Antes de trazer o que pode ser feito, eu vou falar com vocês que é super importante que você fique até o final desse vídeo para que você entenda realmente quais passos você pode tomar a partir de hoje para realmente conseguir ser mais organizada na sua rotina e no seu dia a dia. Ser mais organizado pode ser extremamente desafiador, mas o primeiro passo eu sempre recomendo é uma autoavaliação. É você analisar realmente em que momento da vida você está, como que você pode se organizar, qual área da vida que você quer organizar primeiro, o que está precisando mais de uma atenção ali, se é no trabalho, se é na sua saúde, se é na sua saúde financeira, na sua vida financeira, né? Então você precisa analisar qual área da sua vida precisa realmente de uma atenção e de uma organização maior nesse primeiro momento. A partir dessa identificação, você vai precisar definir metas claras e alcançáveis, que é você perceber, então, se você identificou que a área da sua vida que precisa de uma organização no momento é a saúde, então você vai definir metas claras e alcançáveis, se você quer se tornar uma pessoa mais saudável. Então, qual atividade física você vai implementar no seu dia a dia? Quantos quilos você quer emagrecer, por exemplo? Então, você vai pensando em metas claras, metas alcançáveis, que fazem sentido e se encaixam na sua rotina. Então, você vai colocar treinos na academia 3 vezes por semana, que é o que dá na sua rotina. Ou você tem mais flexibilidade de horário, você consegue colocar 5 treinos por semana. Então, você vai colocando metas aí na sua rotina, no seu dia a dia, no que se encaixa
no seu dia. O terceiro passo é você conseguir priorizar as áreas, quais áreas da sua vida que são mais importantes e mais urgentes. Então você já identificou ali que precisa de atenção na saúde, nas finanças, nos relacionamentos e no trabalho. Então você vai colocar em ordem de prioridade do que é mais importante e do que é mais urgente. Então nesse momento você percebeu que, por exemplo, a saúde está precisando de mais atenção. Então você vai cuidar da saúde primeiro, depois você vai cuidar das finanças, depois dos relacionamentos e depois do trabalho. Você vai definir a ordem ali de prioridade para você conseguir cuidar de todas as coisas, mas cada uma no seu tempo. E aí, para cada área da sua vida que você decidiu que precisa de uma atenção, você vai criar um plano de ação. O que isso quer dizer? É você criar metas e colocar essas metas no seu dia a dia, como que você vai criar um planejamento ali para encaixar essas tarefas no seu dia a dia. Então, na área da saúde, você vai fazer atividade física e uma reeducação alimentar. Como que isso se encaixa na sua rotina? Você vai fazer um plano detalhado, pensando como que isso se encaixa na sua rotina e o que é que você vai fazer em cada área, né? Na alimentação, o que você vai fazer, nas finanças, o que você vai fazer, nos relacionamentos, o que você vai fazer, e no trabalho, o que você vai fazer. E essas tarefas que você vai implementar para cada área são coisas muito particulares, então depende do seu objetivo e depende do que você está querendo alcançar. Porque, por exemplo, na saúde, se o que você quer alcançar é o emagrecimento, então você precisa ver o que você vai fazer. Mas se não é um emagrecimento, já é uma outra coisa, então depende muito, é muito relativo. Não dá pra eu falar aqui o que você pode fazer, porque vai depender de qual que é o seu objetivo. Nas finanças, se você quer juntar dinheiro para fazer um investimento, ou se você quer comprar um celular novo, então vai depender do objetivo. E a partir daí você vai criar um planejamento, vai visualizar o que pode ser feito para melhorar em cada área. Mas é importante também você começar pelo básico, porque quando você olha, todas as áreas da vida precisam de atenção, diversas tarefas que precisam ser feitas, e isso você pode se assustar com tantas coisas. Então comece pelo básico, comece ali com pouco, comece do jeito que dá. Na saúde, basta colocar uma atividade física umas 2 vezes na semana. Nas finanças, basta você ir acompanhando o que você está gastando, o que entra, o que sai. Só para você começar a se movimentar e ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando. O próximo passo é você criar uma rotina. Muitas vezes a desorganização começa pela falta de rotina, com dias muito turbulentos, sem muito horário para fazer as coisas, a gente acaba ficando totalmente desorganizado. A rotina é muito importante nesse sentido, para a gente se organizar e fazer realmente tudo certinho, tudo com horário, para a gente conseguir ter uma organização melhor do dia e da rotina. O próximo passo é use ferramentas de organização. Existem diversas ferramentas, seja no computador, seja aplicativos de celular, ou até mesmo planner, post-it, no papel, né? Existem diversas ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de organizar a sua vida, de organizar as áreas da sua vida. Então, é bem legal você pesquisar aplicativos e ferramentas que vão te auxiliar nesse processo. Aí vai de identificação pessoal mesmo. Eu mesma já usei planner por muito tempo, mas depois eu passei a usar aplicativos no celular e no computador também. Então a gente vai se adaptando, vai testando e vai mudando de acordo com o nosso perfil, de acordo com aquele momento da vida. E por último, mas não menos importante, é você persistir e ser flexível. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente começa super animado com esses aplicativos, com essa novidade, né? A gente começa super empolgado, pensando na organização e a gente acaba desanimando ao longo do caminho e desistindo. Mas é importante a gente persistir na organização e à medida que a gente for se mantendo organizada, a gente vai vendo os benefícios do nosso dia a dia. Além de se tornar também
flexível, que é muito importante, a gente não ficar muito presa naquela rotina que a gente mesmo criou, porque isso acaba gerando ruído com as coisas que a gente precisa fazer também de lazer e a gente acaba ficando muito preso naquilo que a gente se propôs. Mas então é isso, gente. Esse é o conteúdo de hoje para a gente se tornar mais organizado, conseguir organizar a vida. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.